Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a oitava questão da prova da Prefeitura de Monte Azul Paulista do ano de 2021 da Banca Consulpan. É uma questão que fala sobre anatomia radicular. Vamos lá! O que diz essa questão, pessoal? A maioria das raízes mesiais, primeiros e segundos molares inferiores, e das raízes mesiovestibulares, dos primeiros molares superiores, apresenta curvaturas no terço apical em direção distal e possui um aspecto achatado. Tais curvaturas e achatamentos radiculares podem aumentar a chance de perfuração durante o tratamento endodôntico, ou mesmo dificultar a colocação de núcleos durante as restaurações. Além disso, essas características anatômicas aumentam a incidência das fraturas radiculares verticais. Analise e julgue a afirmativa a seguir. O que tínhamos aqui de alternativas? Letra A. Está falsa, pois, em sua maioria, as raízes mesiovestibulares dos primeiros molares superiores são retas e cônicas. Alternativa B. Está falsa, pois não há relação entre curvaturas radiculares e uma maior incidência de fraturas verticais. Alternativa C. Está falsa, pois as curvaturas radiculares em direção distal podem interferir no tratamento endodôntico, mas não na colocação de núcleos. E a alternativa D está totalmente verdadeira. Meus queridos, aproveita o momento, não esqueça do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões. E vamos resolver essa questão. Pessoal, a Banca Consulpan gosta muito desse tipo de questão. Na minha opinião, é uma questão um pouco complicada, onde você tem que avaliar cada trecho do enunciado e verificar o que está correto e o que está incorreto para conseguir resolver essa questão. Então, aproveitem na hora da prova, rabisquem a questão, circulem, para que vocês consigam visualizar os trechos, as informações que a questão traz. Por exemplo, aqui eu vou colorir para vocês, para ficar mais fácil. A gente tinha 3 informações importantes ali no enunciado. A primeira era a seguinte: a maioria das raízes mesiais dos primeiros e segundos molares inferiores e as raízes mesiovestibulares dos primeiros e segundos molares superiores apresenta curvatura no terço apical em direção distal e possui aspecto achatado. Essa era uma informação que acredito que pode ter gerado uma grande dúvida aí. A segunda parte. Tais curvaturas e achatamentos podem aumentar a chance de perfuração durante o tratamento endodôntico ou mesmo dificultar a colocação de núcleos durante as restaurações. E a terceira informação é que essas características, as curvaturas e os achatamentos, aumentam a incidência de fraturas radiculares verticais. Bom, acredito que a maior dúvida surgiu aí na primeira parte, que eu coloquei em verde. A que está em azul e a que está em amarelo, a gente encontra muito na literatura e até pela nossa prática clínica, a gente observa que curvaturas e achatamentos aumentam o risco de perfuração e também dificultam a colocação de núcleo. Se você tem uma raiz curva ou achatada, a hora que você vai fazer a instrumentação, o risco de perfuração é muito maior do que se essa raiz for reta e cônica. E a terceira parte diz o quê? Que essas curvaturas e esses achatamentos aumentam a incidência de fratura radicular vertical. Também é correto. Por quê? Quando você tem uma raiz curva, achatada, e você faz a instrumentação, você deixa essa região de achatamento, essa região de curvatura muito mais frágil. E aí você tem um maior risco de ocorrência de fraturas radiculares verticais. Ok, Karina, então eu sabia que a segunda e a terceira parte, ok, estavam corretas. Mas e a primeira? Como é que eu ia saber que as raízes mesiais e mesiovestibulares têm ou não curvatura predistal? Vem comigo que eu vou mostrar para você o que a literatura diz. Essas informações eu peguei do livro Caminhos da Polpa, tá? Então ele vai trazer uma descrição do primeiro e segundo molar inferior, do primeiro e do segundo molar superior. O primeiro molar inferior
ele faz toda uma descrição aqui, tá? Eu só vou ler para o primeiro molar inferior, e aí quem tiver interesse para fazer uma tabelinha sobre essas informações, vai lá no livro, faz uma tabelinha. Por exemplo, ele vai falar assim, ó, para cada dente, para cada grupo de dentes. O tempo médio de erupção é por volta de 6 anos. Tempo médio de calcificação, 9 a 10 anos. Comprimento médio, 21 milímetros. E acreditem, tem banca que gosta de comprimento médio de raiz. Curvatura radicular, aí ele vai falar da mais comum para menos comum. Raiz mesial, a maioria é para distal. Menor porcentagem é reta. E a raiz distal, maioria é reta e menor porcentagem é para distal. Então, o que a gente tem que gravar aqui? A raiz mesial, a maioria é para distal. E a raiz distal, a maioria é reta. Então, aqui, relacionando com a nossa questão lá, raiz mesial, curvatura para distal, na maioria das vezes. Vamos para o segundo molar inferior. Ele também faz aqui toda uma descrição, igual ele fez para o primeiro molar inferior. E o que ele diz em relação à curvatura de raiz? Que a raiz mesial tem curvatura predominante para distal, e a raiz distal, na maioria dos casos, tem configuração reta. Também pode ser para distal, também para mesial, também para vestibular, mas a maioria é reta. Então vejam, tanto o primeiro molar inferior quanto o segundo molar inferior, a raiz mesial, na maioria dos casos, tem curvatura para distal. E a raiz distal, nos dois casos, a maioria dos casos é reta. Agora vamos para o primeiro molar superior. Aqui ele também vai fazer toda uma descrição daquelas características e vai dizer que a raiz mesovestibular, curvatura predominante para distal. Raiz disto-vestibular, maioria das vezes configuração reta. E a raiz palatina, na maioria dos casos, tem curvatura para vestibular. Então, aqui relacionado à nossa questão, raiz mesovestibular para distal também. Vamos para o segundo molar superior. Toda aquela descrição e vai dizer que a raiz mesovestibular tem curvatura predominante para distal. Raiz disto-vestibular, configuração predominante, reta. E a raiz palatina, na maioria dos casos, é reta. Então, percebam, meus queridos, primeiro molar inferior, segundo molar inferior. Primeiro molar superior, segundo molar superior. Raiz mesial ou mesovestibular, no caso dos superiores. Curvatura predominante para distal. Raiz distal dos inferiores ou disto vestibular dos superiores, configuração predominante reta. Então, o que é mesial é para distal a curvatura. E o que é raiz distal, configuração reta na maioria dos casos. E a palatina? A palatina do primeiro molar superior, a curvatura é normalmente para vestibular. Do segundo molar superior, configuração é reta. Ficou fácil. Então, voltando para a nossa questão, o que ele diz na alternativa A? Que ela está falsa, em sua maioria, porque as raízes mesovestibulares dos primeiros molares superiores são retas e cônicas. Não. Quem é configuração reta é a raiz disto vestibular. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa B, que ele diz que essa afirmativa está falsa, pois não há relação entre curvaturas radiculares e uma maior incidência de fraturas verticais. Pessoal, como a gente já falou, quando a gente tem curvatura radicular, a gente acaba instrumentando mais aquela região da curvatura e aí fica uma região mais frágil e sim mais suscetível à incidência de fraturas verticais. Isso a gente observa até clinicamente. Então, alternativa B incorreta. Alternativa C diz que essa afirmativa está falsa porque as curvaturas radiculares em direção distal, elas podem interferir no tratamento endodôntico, mas não na colocação de núcleos. Pessoal, a curvatura, ela vai atrapalhar tudo. Ela vai atrapalhar tanto o tratamento endodôntico quanto a colocação de núcleos. Então, essa alternativa também está incorreta. E aí, nós ficamos com a alternativa D, que diz que essa afirmativa está totalmente verdadeira. É a alternativa correta da nossa questão. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham revisado esse assunto super importante para esse tipo de questão. Destrinchar a afirmativa, separar por partes, rabiscar a prova, grifar, para que vocês consigam visualizar as informações
com mais facilidade, porque na hora da prova a gente está ansioso, a gente está cansado muitas vezes se está no final da prova, é uma questão extensa, então risquem, circulem, grifem, para que vocês consigam visualizar as informações com mais facilidade e consigam resolver a questão de forma assertiva, ok? Agradeço mais uma vez a sua companhia comigo. Você que ficou até aqui o final comigo, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão, qual a sua opinião sobre esse tipo de questão e te vejo numa próxima questão. Tchau!